Afinal de contas, quanto custa fazer uma prova de patinação de velocidade no Brasil? Depois desse vídeo você vai ficar impressionado como é que a gente tem provas no Brasil. Salve galera, João Scarpim na área, patinador vegano, e hoje a gente vai falar sobre quanto custa fazer uma prova de patinação de velocidade no Brasil. Vamos ser bem específicos, a gente está falando de patinação e a gente está falando de Brasil. Já está rolando na internet vários vídeos da grandiosíssima prova de Berlim, a Berlin Inline Marathon, que é a prova mais fantástica que existe no mundo. E para quem já participou dessa prova pelo menos 3 vezes... Sim, eu já tive a oportunidade de fazer essa prova 3 vezes e olhando essa prova e outras provas, a gente vê quais são as grandes sacadas, quais são os grandes diferenciais para fazer uma prova realmente fantástica. Aquela que agrega valor na vida do patinador, aquele que quer superar os seus desafios. Então hoje a gente vai fazer um vídeo falando quanto custa fazer uma prova de patinação de velocidade no Brasil, quais são os itens importantes, quais são os itens essenciais e obrigatórios e quanto isso tudo dá para fazer essa prova e quanto que custa para um atleta participar de uma prova de corrida de patins no Brasil. Aí você pode se perguntar por que eu estou fazendo essa divulgação, porque eu estou abrindo, sendo transparente, como se faz uma prova. Eu realmente acredito que quanto mais provas, mais atletas a gente vai ter e não há outra forma de a gente fazer boas provas a não ser compartilhando como é que se faz uma prova, o quanto de trabalho isso dá, porque dá muito trabalho, tá? Mais trabalho do que você imagina, e também a verdadeira verdade por trás de uma prova. Prova de patinação de velocidade não dá lucro, dá muito trabalho, muita preocupação e para ser bem feita, bem organizada, você tem que se dedicar muito e estar armando muito patins, porque de outro jeito não acontece. A primeira tarefa que você tem que colocar na sua lista de tarefas que parece ser interminável são as exigências. E eu divido as exigências em 2 partes, as exigências legais. Tá até travando a língua aqui. As exigências legais e as exigências oficiais. As exigências legais são aquelas que você tem que falar com a autoridade pública, municipal ou estadual, dependendo de onde vai fazer a prova. Normalmente tem que haver um trancamento de ruas, você precisa conversar com a autoridade de trânsito, fazer um traçado que não impeça tanto a circulação, não crie tantos transtornos e que também seja seguro para os atletas. Além das exigências legais, existem as exigências oficiais, aquelas que tem que falar com a autoridade esportiva no seu estado. Aí a gente está falando de federação e se você está realmente querendo um desafio, a confederação. Fazer uma prova oficial requer muito planejamento, especialmente planejamento de longo prazo. Você não vai querer fazer uma prova nos próximos 3 meses e chamar a confederação e falar, confederação, chancela a minha prova. Não é assim que acontece. Há necessidade de fazer um planejamento de longo prazo, normalmente 1 ano antes, porque você precisa coincidir o seu calendário da sua prova com o calendário nacional e internacional. Esta questão de reconhecimento ela é fundamental, especialmente se você quer atrair atletas de cunho internacional. Falando de Brasil, a gente está falando de América Latina, mas eventualmente você pode atrair aí um europeu, um americano, quem sabe até um japonês, mas pode também qualquer pessoa que estiver aí no meio do caminho vir participar aqui da Santa Catarina Inline Marathon, porque é uma prova oficial reconhecida pela Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação. Essas exigências demandam nada mais, nada menos do que tempo. Tempo é dinheiro? Não, tempo é importante. Tempo é muito importante, a coisa mais importante que você tem na vida. É claro que esse tempo custa alguma coisa e há sempre aquela necessidade de fazer impressões, ter papel, ter tempo de redigir ofícios, conversar com as autoridades. Isso é custoso, no sentido de... precisa um trabalho especializado. Se você não é particularmente articulado com essa parte de burocracia, talvez precise de alguém para fazer esse trabalho bem feito. O segundo grupo de despesas de uma prova são os extras. Eu chamo de extras, mas são aquelas características que realmente agregam valor para a sua prova. E o valor não está naquilo que você fala para o seu atleta, e sim o que o seu atleta fala para a sua prova. Esse é o conceito fundamental de branding, então é muito importante que você tenha pelo menos um site muito bem dimensionado e que possa não só o atleta fazer a inscrição, como também mandar feedback para você, o que deu certo, o que deu errado, você conduzir pesquisas e trabalhar esses dados para que a sua prova esteja sempre melhorando.
Nesse grupo de despesas, a lista pode ser longa, muito longa, especialmente quando a gente fala agora de pandemia. Tem coisas que precisam ser adaptadas, mas para isso a gente tem um grupo especial de despesas. Então, para fazer uma prova realmente ter valor, e valor, lembre-se, é aquilo que o seu atleta fala sobre a sua prova. Então a gente tem que fazer características que sejam mínimas, realmente ser percebidas como algo diferencial. Para fazer uma prova, por exemplo, você precisa ter um socorrista, é uma exigência. Você não coloca um socorrista, você coloca uma ambulância. E não qualquer uma ambulância, você coloca uma ambulância UTI. Para caso dê uma confusão muito grande, você está preparado para atender os atletas e tudo correr como deve correr, sem nenhum percalço. Outra grande melhoria que você pode fazer é transformar a exigência de ter árbitros e colocar um sistema de arbitragem. Aqui a gente adotou um sistema digital e não qualquer sistema digital, um sistema digital ativo. Aquele que o atleta tem um chip que manda os sinais, não é um chip passivo, é um chip que tem uma bateria, então ele manda o sinal e quando passa pelaquela esteira que você está fazendo na sua linha de chegada, o seu tempo será cronometrado certinho, sem dor de cabeça. É uma inovação que a gente aplicou na última prova e que certamente a gente vai aplicar em todas as outras, porque a prova fica muito mais fácil de arbitrar, sem dúvidas, sem sombras, sem nada. Tudo acontece como deve acontecer. Outro grupo de despesas são as estruturas físicas para fazer o evento acontecer. E aí é a cara do evento, né? A gente precisa ter as barreiras, precisa ter os cones, precisa ter as tendas, precisa ter mesa, precisa ter, que mais? Sonorização. Então essa estrutura ela acaba sendo pesada na organização do evento, porque se tem 500 atletas, se tem 100 atletas, ela precisa ter. Então não tem muito jeito como escapar disso, precisa realmente ter. Algumas parcerias ajudam, mas a maioria desses materiais são caros, você precisa alugar e para fazer um evento bem feito com características e seguranças, especialmente numa prova de longa distância, como a gente tem aqui a prova de 21 km, tem que cercar, tem que proteger muito espaço, são muitos cruzamentos, você precisa realmente estar preparado para que nada aconteça errado. Então é necessário fazer um investimento nessa parte. Alguma coisa disso você pode transformar em mídia, como por exemplo a barreira, você pode colocar um banner em cima e custear alguma execução, mas nem sempre é fácil, a gente está falando de prova de patinação, a gente não atrai ainda 1000 atletas, mas a gente vai chegar lá. Ainda na parte de extras, a gente tem um grupo chamado Kit Atleta. Não é só o kit que o atleta recebe na sua sacolinha, mas tudo que tem a interface com o atleta. Então a gente fala da hidratação, da alimentação, coisas que podem ser sacrificadas com a pandemia, dependendo da sua autoridade municipal, mas também as medalhas, os troféus, as camisetas e todos os brindes e premiações que podem ser entregues ao atleta. Então essa interface com o atleta é muito importante e lembre-se, é isso que o atleta leva para casa, além de grandes recordações e às vezes algum machucadinho. Agora, para fazer um evento acontecer, não é simplesmente chegar e ligar na tomada, você precisa de gente. Muita gente que dá o suporte por trás e às vezes são invisíveis, são os staffs. No dia de prova é fácil ver o staff, ele tá com a camisetinha bonitinha, escrito staff, mas antes da prova acontecer, tem muita gente trabalhando para isso acontecer, para fazer realmente a prova sair do papel e virar realidade. Nós temos as equipes que mantêm o site, equipes que mantêm a inscrição, as equipes que fazem a parte de preparação, que para fazer a entrega de kit atleta, você precisa de gente para preparar isso. E devido à pandemia, agora a gente precisa fazer um escalonamento. Então a pessoa que antes pegava ali final de semana para trabalhar com a gente, não vai poder, vai ter que trabalhar num dia e no outro dia não pode trabalhar. Então imagine que com a pandemia surgiram novas exigências e é um grupo importante de despesas que a gente precisa conversar a partir de agora. E encerrando o grupo de despesas, não poderia ficar de fora a parte de divulgação e mídia. Sim, por menos que a gente consiga investir em marketing, porque se você fizer as contas, não sobra muita coisa, mas a gente oferece toda a parte de fotografia e filmagem. Se você quer um bom evento, você precisa oferecer isso. Criar as memórias. O atleta não pode voltar com aquela fotinha de celular feita pelo tio ou pela tia que está esperando na linha de chegada. Realmente é necessidade de ter um bom vídeo e uma boa imagem para que essas imagens fiquem para a história, que fiquem para o resto da humanidade, para mostrar que o seu evento foi feito e que você também possa ir atrás de patrocinadores, apoiadores. Boa sorte com isso, porque é muito bom fazer propaganda, mas a grana que é bom, nada, não vem. É muito difícil porque a gente está falando de corrida de patins, mas a gente vai mudar isso um dia. Com a ajuda de vocês, a gente vai fazer Santa Catarina Inline Marathon, que acontece dia 14 de novembro, será a maior prova de patinação do mundo.
E aí, curtiu esse vídeo? Então não esquece de deixar um like aqui no vídeo e também acesse o meu site thevingerskater.com.br para estas e mais informações sobre o mundo da patinação. Agora, bora patinar que é bom demais. Tchau! Opa, parou. Deu probleminha no vídeo, faltou dizer. E aí, quanto é que custa fazer a prova? Poxa vida, o vídeo é sobre isso. Galera, tem duas coisas que vocês precisam considerar na hora de fazer a prova. Existem aquelas despesas que são fixas e as despesas que são variáveis. Isso é muito importante. Tem que calcular quanto é que custa cada coisinha de despesa variável, né? Se você vai ter 100 atletas, ela tem um preço. Se são 200 atletas, ele vai dobrar. O que são as despesas variáveis? Aquilo que cada atleta adicional, você vai ter uma despesa adicional. Então vamos lá. Para cada atleta adicional você precisa ter uma medalha. Para cada atleta adicional você precisa ter uma quantidade de hidratação. Para cada X atletas, por exemplo, para cada 10 atletas você precisa ter um staff adicional. Então essas despesas variáveis você tem que colocar numa planilha. E aí é bom gastar um bom tempo com isso, porque isso influencia diretamente no custo da sua inscrição. Então essas são as despesas variáveis. E as despesas fixas são aquelas que, independente da quantidade de atletas, você precisa ter. Então a gente falou das despesas sobre estruturas, né? Tendas, barracas, barreiras. Isso você precisa ter. Se você for ter 10 atletas, ou 100 atletas, ou 1000 atletas numa prova, elas precisam estar lá. Então você separa isso tudo e aí vai fazer uma matemática, uma planilha lá. Para cada atleta adicional você tem uma quantidade de valor, para cada conjunto de atletas uma quantidade adicional e as despesas fixas. Somado isso tudo, você divide pela quantidade de atletas esperado, ou seja, se vai ter uma prova com 200 atletas, você divide por 200, por 500 divide por 500 e assim por diante. Por isso que eventos maiores você consegue agregar mais coisa, porque cada atleta adicional você não tem tanto impacto no custo da inscrição. Uma prova com poucos atletas, infelizmente, a inscrição fica alta. Então é importante você perceber isso, saber direitinho, gastar tempo fazendo essa matemática e lembre-se, tem todas aquelas despesas ocultas, né? Despesa de divulgação, despesa com promoção, com a parte administrativa. Aí é necessário você colocar um valor para isso, para fazer uma boa organização de prova. Feito tudo isso, coloca tudo numa planilha, divide pela quantidade de atletas e aí você tem a estimativa do valor da inscrição. Alguma parte disso você pode ir correr atrás de patrocinadores, quanto você consegue deduzir para cada patrocinador que consegue trazer para a prova e assim aliviar o lado do atleta. Mas de novo, né, são provas de patins no Brasil. Isso infelizmente tem um custo elevado para o atleta nesse momento adicional, mas a gente está virando esse jogo. Cada vez com mais atletas o preço das inscrições vai baixar porque a gente vai ter mais atletas nas provas. É isso então, fechando esse vídeo de hoje. Tá aí a grande dica, mas você sabe que se precisar qualquer coisa, fala comigo, a gente bate um papo e vamos fazer uma prova acontecer na sua cidade, no seu estado. Agora sim, bora patinar que é bom demais. Tchau!